com educação. Se eu falar que não, você vai continuar do Eu mesmo vou continuar do mesmo jeito. Eu queria que não. Não, mas é um pouco triste, porque você tá revoltadinho e você não está deixando eu terminar uma ideia que eu tô falando há 4 minutos. Revoltadinho é uma coisa tão ridícula. Não, mas eu sei, tudo bem. Isso é um jeito respeitoso de falar. Não, mas eu tô tentando. Em que momento eu fui desrespeitoso? Eu tô tentando terminar uma ideia. Mas revoltadinho, da onde veio isso? Não, por que eu tô falando? Porque Se eu falasse pra você, tá revoltadinho? Não, eu estou tentando terminar uma ideia. Então. Eu vou reagir uma live do Inteligência, Eu vou reagir uma live do canal de Inteligência, que eu gosto muito do Vilela, né? Muito bom o conteúdo. Porém, foi muito triste essa live, né? Por causa do Dudu. Vamos ver um pouquinho. Opinião, Tá resolvido, tá resolvida essa questão de ser o pai legal de Jesus. Pastor, Vamos lá. Comentários então de vocês agora. é a nossa vez? Minha vez agora, aqui eu tô 15 minutos sem falar. O ChatGPT, ele é muito mais legal do que todos nós 4 juntos, me incluo junto, porque ele tem todas essas informações e hoje em dia os jovens, eu não tô falando por mal, para querer brigar, nem nada É uma disso. piada, eu entendo agora, não é real. Não. O ChatGPT é mais inteligente que a gente. O ChatGPT, você sabe, Claro que você já não. testou? Você já usou? Ué, Já é óbvio, o sim. assinado? Eu posso falar minha opinião? Eu não sei, eu posso falar minha opinião Mas você sem sabe como zoeira? funciona o ChatGPT? Eu sei como funciona. E você? Então ele não pensa. Ele E você cospe. pensa? Isso óbvio. um minuto, Vilela. Tenta ouvir com humildade. Eu não tô querendo falar aqui para brigar com ninguém. Eu tô querendo falar que nós estamos... O judaísmo, ele vive com a época Não, você na qual falou ele tá. que o ChatGPT é mais inteligente Sim, que a gente. mas eu preciso terminar a frase. Tá. Certo? O ChatGPT, ele é uma ferramenta criada pelo homem, certo? Que ele inclui, que ele engloba nele todas as informações. Pelo menos eu acho que o César entende um pouco do que eu tô querendo dizer. Então eu vou falar para ele que ele engloba, obviamente, todas as informações que foram colocadas através de seres Uma humanos biblioteca lá. mais inteligente que você? Mas Ele eu não tô competindo com ninguém. Mas foi eu o tô que você tentando falou. trazer uma ideia, Mas então qualquer... Sim, todo mundo sabe hoje que um ser humano, em qualquer área, pode ser na área religiosa, pode ser na área médica, pode ser na área de advogados, que ele não vai usar a inteligência artificial, ele vai ficar infinitamente mais atrasado, porque ele não vai ter a humildade de entender que a inteligência artificial é uma junção da inteligência de milhões ou bilhões de pessoas filtradas e de acordo com a forma de você perguntar. Essa que vai ser a grande genialidade. Como você perguntar para a inteligência artificial. Não era uma piada, não. Era uma coisa muito séria que está sendo usada e as melhores pessoas estão conseguindo se dar bem. É verdade o que você falou. É uma inverdade? Sim. Por quê? Me explica. ChatGPT é mais inteligente que a gente. Isso não é verdade. Não, mas a palavra tem 8 tipos de inteligência. Tá bom, então... Eu estou falando de memória e estou falando de informação. Ele não chegou ainda a um ponto de ele pensar sozinho. Não, calma. Precisa de um prompt. Calma. Depende do ponto. Falar, como que eu vou defender não, mas minha do ponto opinião? que eu estou falando. Então, eu estou falando em relação à discussão, justamente em relação à discussão que estava se tendo aqui até agora, que ela era informativa, certo? Sobre versículos. Neste quesito, sim, eu volto a afirmar, e se você quiser, eu achei que você sabia isso aqui sozinho, mas você pode perguntar para pessoas que entendem de inteligência artificial. 6 programas aqui sobre isso. Isso, exatamente. Então essas pessoas, muito antes da inteligência artificial, que já sabe deduzir sozinho também, mas sabem... A inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial. Tudo bem, mas... Aí você... Prompt. Você coloca e ela te posta uma resposta. Eu entendi, mas você está falando uma coisa teórica, eu estou te falando uma coisa prática. Hoje, na prática, uma pessoa que ela quer ter informação sobre qualquer área da vida e ela pesquisa no ChatGPT, ela normalmente vai ter respostas mais inteligentes do que quase todos os seres humanos que ela fará uma pergunta em relação à informação. Antes do ChatGPT também, o Google já fazia isso. Exato. Certo? O ChatGPT, ele tem o adicional, que é a capacidade de conexão de ideias e de dedução, que ainda não é perfeita, mas em breve talvez será. Onde que eu estou querendo chegar? Sim. Que eu acho que o ser humano é infinitamente mais inteligente que o ChatGPT e que a inteligência artificial no quesito emocional, no quesito ser humano, que é uma nova inteligência que, na minha opinião, e tem várias provas para isso, a gente pode trazer do Maimônides e de vários outros livros, que é a era messiânica, que é você conseguir captar coisas que um computador nunca vai conseguir captar pela dificuldade que ele tem de sentir, a impossibilidade que ele tem de sentir a dor, por exemplo. Então eu sempre digo, inclusive nas minhas lives, que o ser humano inteligente ou sensível vai ser aquele que vai conseguir diferenciar um livro que foi escrito por uma inteligência artificial
que eu não sei se você concorda, mas é meio óbvio que seria melhor do que 99% das pessoas que escreveriam livros. Não entendi. Um livro, hoje em dia, escrito por uma inteligência De artificial... maneira alguma. Eu não falei de todo mundo. Eu falei 99%. De maneira alguma. Você não acha? Eu tenho certeza. Por quê? Porque eu sou escritor. Isso, mas você é um bom escritor. Sim. Eu falei agora sobre a maioria das pessoas que não são bons escritores. Ele vai cuspir um livro que todo mundo Eu tá sei que escrevendo. te dói, assim como me dói como o Rabino saber. Eu vou te dar um exemplo. Se eu chegar hoje em dia... Mas eu posso discordar contigo e tá Você tudo pode, bem. você Então pode tá numa tudo boa. bem. Mas eu vou te dar um exemplo prático. Mas tá tudo bem. Se eu chegar sexta-feira... Não, isso aqui tem mais a ver com isso do que vocês estão imaginando. Mas você tem que deduzir até o final. Eu não tô falando resposta do papagaio que a bato. gente fique com o computador no chat GPT, qual é o seu propõe? Eu não tô entendendo. Ah, mas se vocês tiverem... O que, que a gente faz uma Deixa eu pergunta, tentar vamos pro explicar. GPT, É difícil. Sugiro que vocês vejam a live inteira lá no canal Inteligência. Ele fica o tempo inteiro pedindo palavra, pedindo humildade, mas é o que menos tem. Chega atrasado, não respeita o tempo, não respeita a vez dos participantes, muda o tema da live, passa meia hora falando e não consegue explicar, não tem um raciocínio lógico, nada, o pessoal fica ali boiando sem entender o que tá falando, é prolixo, né? Realmente, assim, baixou o nível ali do debate, né? Os pastores ali, foi sensacional, né? Até o outro rabino ali, né? O judeu ali, bacana, né? Fica legal até de assistir. Mas quando chega no Dudu, infelizmente, é triste, né? Vamos continuar vendo aí. Porque Se vocês tiverem a humildade no sentido de abertura de conseguir tentar entender sem rir, é fácil zoar do outro, né? Sinceramente, Não, sei. eu não tô conseguindo entender. Isso, Onde você quer chegar Isso, com a porque eu não história do terminei, GPT? porque eu não terminei. Tá bom. Ou seja, o cara passou meia hora falando e falou que não terminou. Ou seja, parece que ele quer tomar conta ali do podcast, né? Ali é muito triste, né? Até foi chamada a atenção até pelo... Foi chamada a atenção até pro Vilela, né? Triste, falou que tá sendo deselegante, né? Realmente... Então você vê, né? Aquele que pede humildade é o que menos tem. Bom, termina. Mas o que, Deixa que eu o senhor terminar. propõe? O senhor Qual a propõe? proposta? Eu vou propor, eu já vou Vamos lá, propor, vamos lá. eu já vou propor. Eu não trouxe computador, não trouxe Eu nada. sei, Então, eu vou chat propor, GPT, mas e pessoas inteligentes, elas precisam deixar chegar até o final da ideia do que a pessoa quer falar. Eu vou terminar. Hoje em dia, um rabino que ele chega numa sexta-feira antes do Shabat, ele precisa fazer a prédica dele na sinagoga. Pensa um pouco, Micha, que você está na mesma comunidade que eu. Sim. E ele vai colocar no chat GPT não pago, tá bom? E ele vai falar, chat, eu sei que dói para a maioria das pessoas criativas como você, para mim me doeu pra caramba também. Eu uso o chat GPT sem Isso, problema. mas Uso dói. Midjourney Não, também. eu vou explicar o que eu quero dizer. Tá. E você vai falar, chat, eu preciso fazer nesse Shabat uma prédica relacionando a porção semanal lida na Torá de acordo com a interpretação de Maimônides, Irashi e Rebbe de Lubavitch, conectando com a festividade da circuncisão da família Goldberg, que vai ser agora, e conectando com o Bar Mitzvah da família Schmock, que vai ser agora. Né? A habilidade no prompt. Isso, calma. Esse prompt tá bom Ele mesmo. vai, eu tô falando por experiência de anos e anos e anos e anos frequentando sinagogas. Esse chat GPT, ele vai te dar um discurso e falar ainda se você dar mais detalhes. Faz uma piada no meio, conta uma história, conecta com a atualidade, conecta com Donald Trump. Ele vai fazer um discurso muito melhor do que a grande maioria de rabinos que você vai em sinagogas. Eu imagino que provavelmente isso vale para pastores, isso aqui Não, vale para pra outras pastor não áreas. vale não, pra Tá bom, pastor então não para vale pastor não vale. Por que não vale? Então vamos falar outras áreas. Eu tô com a humildade falando isso aqui. Então, onde que, na minha opinião, entra a grande genialidade do ser humano e a grande... Para mim, isso é judaísmo e sempre foi judaísmo. E foi a capacidade judaica em todas as gerações de se renovar sem trair a tradição, a ortodoxia das palavras da Bíblia, é você não ir contra a tecnologia. Ó, sinceramente, ou ele é muito inteligente, eu sou burro demais, porque o cara fala, e não dá pra entender. Não chega a lugar nenhum. É triste, você vê ali o incômodo dos outros participantes ali, né? Pô, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, o tema, qual o debate, né? Teologia cristã e escritura judaica, né? Olha o nível que tá. Mas justamente perceber que quando algo novo
Eu só tava tentando Não, a gente já responder. estourou, Dudu. Não era pra terminar. Opa, você já pensou em criar e conectar IA no WhatsApp das empresas? Sim, É que eu fui cortado várias vezes. Mas deixa eu tentar. Dudu, É uma ideia Dudu, só. Eu fiquei 20 minutos Ninguém quieto. aqui falou mais que você, cara. Você sabe. Olha como é que é deselegante, ó. O nível que o Vilela tem que se rebaixar, né? O cara passa meia hora falando, interrompe o podcast. Não, eu sou. O mundo tem que girar em volta de mim. É um ego muito grande, cara. Sabe disso. Ninguém aqui. Não, agora eu fiquei 20 minutos quieto. O quê? Eu fui no banheiro, fiquei 15 minutos. Mas era o tempo deles. Você voltou agora no Sim, mas tempo posso de você. terminar essa ideia? Pode, você sempre pode tudo, Dudu. Não, se você não quer, eu não termino. Eu gostaria de Eu continuar. sei que dói, porque eu falei do cristianismo e tudo, mas posso terminar a ideia? Pode. Obrigado. Então, assim, finalizando. Eu posso depois continuar também? Pode, claro. Eu só quero terminar a ideia. Não, porque senão fica sem sentido tudo que eu falei até agora. Tá sem sentido pra mim ainda. A conexão com a inteligência artificial. Segundo Mas você, eu não a terminei. gente- Mas você não deixou terminar a parte Você não principal. deixa eu terminar. Mesmo sinagoga, Eu posso terminar os dois. também? Você não deixou terminar. Mas eu posso terminar a agora? parte principal. Posso falar agora? Não, mas só eu terminar a ideia 10 É que eu segundos. queria falar de G-Corias. Tá bom. Pode terminar em 15 segundos a ideia? Pede permissão Não, pro Dudu. Michal, pode terminar a ideia? Termina. Não, senão não faz sentido nada que eu falei. Senão eu preferia ficar quieto. Tá bom. Mas vocês me provocaram, perguntaram. Agora eu quero terminar. Posso? Com a educação? Se eu falar que não, você vai continuar do Eu mesmo vou jeito? continuar do mesmo Eu queria jeito. que não. Não, mas é um pouco triste, porque você tá revoltadinho e você não está deixando eu terminar uma Dudu, ideia que eu tô Dudu, falando há 4 Dudu, minutos. revoltadinho é uma coisa tão ridícula de Não, mas eu falar. sei, tudo bem. Isso é um jeito respeitoso de Não, falar? mas eu tô Desculpa. tentando- Em que momento eu fui Eu desrespeitoso tô tentando contigo? terminar uma ideia. Mas revoltadinho, da onde veio isso? Não, por que que eu tô falando? Porque Se eu falasse pra você, tá revoltadinho? Não, eu estou tentando terminar uma ideia então, que não faz sentido. primeiro peça desculpa. Porque... Desculpas, então. Então tá, Agora, somos assim. só finalizando mais 10 segundos, para quem estava acompanhando, pena que foi cortado, porque eu sei que para pessoas neutras que estão assistindo É ao tá fazendo vivo, é sentido, ao caráter. eu sei. Foi cortado. Sim, Eu só falei a palavra hebraica. Eu só falei hebraico Eu não só falei pra de você, descontrair. eu não né? falei de você. Tudo bem. Vamos lá, Dudu. Isso. Finalizando. Então, eu acho que... assim, eu achei que você estava entendendo e que você estava gostando, mas de repente você me cortou na hora que eu ia falar a conclusão. Posso falar agora a Você conclusão? me cortou todas as vezes que eu tentei explicar o que é inteligência artificial, você me cortou todas as vezes. Você vai deixar eu falar também depois? Vou, claro, eu quero ouvir. Agora é tua vez. Finalizando, então, sendo, na minha opinião, obviamente é só minha opinião, a inteligência judaica, durante esses 3.000 anos ou 4, que o judaísmo ele conseguiu sobreviver às maiores perseguições, seja essa que nós estamos sofrendo hoje em dia de antissemitismo, seja das cruzadas, seja em Hanukkah, seja em Purim, os gregos ou os romanos, foi sempre saber se reinventar, E não babilônicos também, né? Muita gente. não negando o que estava acontecendo no mundo, ao contrário, aproveitando o que estava acontecendo no mundo, e aqui, porque todo mundo aqui me perguntou onde eu queria chegar. E é aqui que eu queria chegar. É você falar, eu vou usar a ferramenta da inteligência artificial para toda a informação, que obviamente de memória, ela vai ser melhor do que a gente, e conseguir usar a minha alma, que é algo que a inteligência artificial nunca terá, as minhas emoções, as minhas dores, os meus traumas, o sofrimento humano, a realidade da vida, que é algo que, obviamente, um computador ou um robô nunca terá. E essa será a grande novidade, na minha opinião, da era messiânica, na qual nós estamos entrando agora, de acordo com vários profetas e várias profecias da nossa Torá. E ela vai nos possibilitar diferenciar a capacidade humana. Então, a gente perdeu 3 minutos aqui à toa, mesmo que estão todo mundo zoando, mas que teria sido muito mais curto se eu pudesse falar. Assim como quando surgiram tratores, o ser humano não falou... Mas conclui logo, né? O ser humano não falou, que pena, agora tem tratores. Não, graças a Deus eu não preciso mais ficar pisoteando trigo na terra, porque agora eu posso virar médico. Os médicos, psicólogos, youtubers, rabinos, todos nós vamos ter que nos reinventar, sabendo que sim, a inteligência artificial, ela será, e ela já é, muito mais inteligente que nós em alguns quesitos, e na questão de alma e de essência, não. E para mim essa é a grande sabedoria de saber um livro que foi escrito. Ou seja, fala e nada. Nós tá com lá aí 15 minutos de vídeo. E até agora nada. É impressionante, né? A Bíblia diz, né? Que Deus ia confundir os sábios, né? O que adianta
Fala um monte de coisa, não tem nada de sabedoria, nada que se aproveita, né? Infelizmente, né? E os participantes ali estão sendo muito humildes, muito pacientes, né? Então, como diz, a paciência de Jó, né? E ele ainda continua reclamando em que não deixam falar. Ele parou o podcast, né? Era 5 minutos pra cada um, tal. Já, a live toda aqui é só ele conversando, sozinho. Escrito com inteligência artificial ou um livro que foi escrito com lágrimas. É aqui que eu queria chegar. O que tem a ver com o assunto? É isso que eu queria. Qual é a conexão? Com, Com o que a gente tá discutindo. na minha opinião, É. que toda essa discussão, graças a Deus que foi feita aqui, que ela com certeza foi muito positiva, hoje em dia, com o pouco tempo que os jovens têm, e a maioria das pessoas tem de assistir alguma coisa, eles podem buscar isso. E essa é o boring, como se fala, que as crianças hoje não aguentam mais escola. Por quê? Porque o professor, ele vem na sala de aula e ele fala uma coisa que a criança pode aprender sozinha no Google ou na inteligência artificial. Qual seria um bom professor, ou bom médico, ou bom rabino? E eu acho que eu preciso me trabalhar muito para isso, ou bom psicólogo, é uma pessoa que ela não vai falar a parte informativa, que a criança ela pode chegar muito mais fácil do que nós, mas escutar e sentir a dor daquela pessoa que chega para você e tocar a alma humana dessa forma. Então, por exemplo, hoje aqui nesse debate, eu acho que o cristianismo, ele é uma ferramenta, independente de eu não ser cristão, não sei nem se o Mica concorda, fantástica. Olha só, você vê que os outros participantes já estão agoniados. Ele não respeita a vez dos outros participantes, não deixa ninguém falar. Ele pega a voz ali e pronto, acabou. A live é minha, eu sou a bola da vez aqui, sabe? Nenhum pingo de humildade, ou empatia, ou noção que tem outros participantes ali. E se você for ler o podcast, você vai ver que ele corta todo mundo, não respeita.